interdisciplinar do segundo bimestre do quinto período. Nós iremos tratar sobre o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve dos empregados da iniciativa privada e o direito de greve dos servidores públicos receberam um tratamento jurídico distinto em nosso texto constitucional. Para os servidores de rede privada, a Constituição traz o artigo 9º, que diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Já para os servidores públicos, ainda não havia lei que regulamentasse tal ato. Apesar de que o direito de greve ser um direito adquirido para todos os cidadãos, o artigo 37, inciso 7º, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A redação original do artigo 37, inciso 7º, previa que o direito de greve seria exercido pelos servidores públicos civis, nos termos de lei complementar. Com a emenda constitucional número 19 de 98, o citado dispositivo passou a prever a necessidade de lei específica para definir os termos e limites do direito de greve. Nesta senda, o que se pode inferir da posição topográfica do referido dispositivo constitucional é que ele foi colocado no seu devido espaço na medida em que, em relação ao servidor público, que mantém um vínculo estatutário com a administração pública. Há princípios próprios que não se aplicam aos trabalhadores e à iniciativa privada. Para o autor Matheus Carvalho, os servidores militares não têm direito de greve nem de sindicalização, vedação expressa do artigo 142, inciso 4º da Constituição Federal. Tal regra se aplica aos que prestam serviço às Forças Armadas, como Exército, Marinha e Aeronáutica, se estendendo aos militares dos estados, incluindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Já com relação aos servidores públicos civis, o direito de greve está garantido pelo artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, e será exercido nos limites definidos em lei específica. Se refere este à edição de lei ordinária para tratar do tema, definindo os contornos e forma de exercício desse direito pelos servidores públicos civis, não sendo matéria afetada à lei complementar. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança, à administração da justiça, aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exerciam atividades indelegáveis, inclusive as de fiscalização tributária e a saúde pública. Não podem fazer greve, uma vez que a conservação de bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Estevão Malek classifica o tratamento jurídico da greve pelo Estado em 3 fases históricas sucessivas, verificadas em âmbito mundial, embora com traços particulares em cada país. A. Greve delito, em que a paralisação coletiva é tipificada como ilícito penal. B. Greve liberdade, em que o Estado deixa de tratar a greve como ilícito penal, sem, porém, reconhecê-la como direito. A paralisação gera mero inadimplemento contratual. E C. Greve direito, na qual o Estado passa a reconhecer a greve como direito dos trabalhadores, ao mesmo tempo que o direito positivo regulamenta os contornos e limites desse direito. O artigo 9º da Constituição é claro ao assegurar a greve como direito do trabalhador. Logo, o exercício de um direito não pode ser considerado infração disciplinar. Sobre isso, o STF tem posição clara desde 1963, através da súmula número 316. Assim, que a lesão greve não constitui falta grave. Todavia, o artigo 9º, parágrafo 2º da Constituição de 88, prevê que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O abuso envolve o exercício de um direito que se tem, conquanto do modo inapropriado, desviado ou deturpado, assim classifica a má lei. E pode acarretar para o servidor público responsabilidade de ordem administrativa, civil e criminal. Com relação aos descontos dos dias parados, existem entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal, na forma de que podem ser realizados esses descontos. Nesse sentido, o voto do ministro Dias Toffoli, no AI 8651 da Bahia, publicado em 21 de 5 de 2013, ele diz: é pacífica a jurisprudência quanto à legalidade dos descontos relativos aos dias em que houve paralisação do serviço por motivo de greve de servidor público precedentes. Assim, temos que a pena de demissão não pode ser aplicada pelo simples fato de um servidor ter feito greve,
pois para sua aplicação seria necessária a prática de uma infração funcional, descrita no Estatuto dos Servidores Públicos e punível dessa maneira, o que não é o caso. Há quem aplique a demissão dos servidores com fundamento na tipificação da infração de abandono de cargo, o que depende da caracterização do ônus de abandonar e respectivo procedimento administrativo disciplinar, com contraditório e ampla defesa, o que não pode ser utilizado livremente pelo administrador. Nos mandatos de injunção 770 do Espírito Santo e 708 do Distrito Federal, o STF fixou a competência da Justiça Comum para julgar os dissídios de greve, assentando também que compete aos respectivos tribunais decidir sobre o pagamento ou não dos dias de paralisação. Assim, fica claro que no caso de atraso do pagamento de servidores públicos, não há que se falar em corte de ponto, pois foi a administração pública quem deu causa ao movimento. Por outro lado, o STF se referiu também às outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da suspensão do contrato de trabalho. Não obstante a falta de regulação, o direito à greve do servidor público não pode ser relegado à qualidade de legal. Os avanços sociais trazidos pela Constituição Cidadã apontam no sentido da necessidade de respeito aos direitos fundamentais, sendo o direito de greve um dos únicos meios de defesa do trabalhador, seja ele do setor privado ou público. A falta de regulação legal se mostra um entrave à busca desses direitos, se traduzindo na perda de oportunidade para os trabalhadores buscarem melhores condições de vida, trabalho e, consequentemente, melhoria dos serviços públicos.